Senhor, na tua presença, crendo que o Senhor é Deus, maravilhoso, poderoso, e que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. Glória a Deus, Pai, fortalece a tua filha, dá graça para ela, ajuda ela, Pai. Grande é o teu poder e a tua glória, Senhor. Coloca teu escudo, Senhor, a teu capacete, Senhor, que ela venha se sentir renovada, restaurada, Pai, para fazer a tua vontade, Pai. Que o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, Senhor. E nós não somos fortes, forte és tu, Senhor. O que nós não temos nada, quem tem é o Senhor. Reveste as nossas vidas, Senhor, nos dá graça e nos ajuda. Em nome do teu Filho amado, poderoso Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, glória ao teu nome. Israel, sobe aqui e toca pra gente. Querido, e ainda em pé, vamos pegar a palavra de Deus, que o Senhor me confiou essa noite, está lá no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas 16:10. Eu trouxe essa palavra na quarta, mas a gente vai seguir nela, porque existe um grande mistério aqui, e essa noite o Senhor quer revelar esse mistério para a igreja dele. A palavra de Deus, antes dela falar com a gente, antes de falar com vocês aí, ela já falou aqui, já testificou, já exortou, já ensinou para que a gente possa comunicar. É uma espada que corta por dois lados. E o Senhor me tocou de trazer essa palavra novamente, de uma forma mais completa. E eu creio que o Senhor vai se manifestar aqui. Lucas 16:10. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem é fiel no pouco? Fala junto comigo, querido. Fala junto comigo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Eu vou repetir para ti. É uma frase simples, que a gente até quando crente conhece ela muito, mas a gente não entende a profundidade desta promessa bíblica. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel, injusto no pouco, no muito, também será injusto no muito. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos ler mais uma vez por essa palavra. Feche teus olhos, porque existe uma guerra aqui essa noite, querido. O Senhor está chamando pessoas aqui para andar num estágio mais profundo com Ele. O Senhor está incomodando e vai incomodar através dessa palavra, porque existe uma chave aqui para o mundo espiritual. Ele vai incomodar pessoas a tomar uma posição diante de Deus e não andar mais em águas rasas, em águas pelas canelas, porque aqui existe uma chave sobre isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco agora esta palavra diante do teu altar. Senhor, tu sabes que tu me deu essa palavra, que ela seria para o momento de hoje. Senhor, eu sei que tu quer falar com a tua igreja. Senhor, agora eu te apresento a tua noiva. Eis aqui a tua noiva, Pai. A tua noiva que deseja ser lavada e remida no teu sangue. Senhor, fala conosco. Espírito Santo de Deus, tens total liberdade de agir entre nós. Espírito Santo de Deus, faz a interpretação individual para cada um que estiver aqui. Pai, que a tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual está sendo mandada. Satanás, eu te dou uma ordem. Bate em retirada agora. Leva tudo o que é teu e vai embora. Sai da mente dos teus filhos, que são filhos de Jesus. Senhor, essas pessoas que estão aqui, quando decidiram sair das suas casas, elas cumpriram aquilo que diz na tua palavra, que todo aquele que te confessar, Senhor, eu creio que quando a gente faz uma ação no mundo físico, o mundo espiritual é obrigado a se sujeitar à decisão de um filho de Deus, que decide ir e buscar de ti. Então, Satanás, eu te dou uma ordem agora.
Bata em retirada da mente, toda síndrome do pensamento acelerado, toda a incredulidade, toda a falta de fé, toda a desatenção, toda a aparência do mal, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra vá e cumpra o resultado, Pai. Que ela caia em terreno fértil e que as aves do céu não venham roubar a tua preciosa semente. É assim que eu te peço, Senhor. E que eu seja um instrumento agora nas tuas mãos e que a minha boca fale somente aquilo que tu quer comunicar à tua igreja. Que eu diminua e que tu cresça sobre mim. O meu ser é teu, cada célula do corpo que eu tenho, Senhor, é teu. E está aqui esta noite para comunicar a tua palavra. Faz em mim o teu querer como vaso de honra e valoroso. Senhor, eu sou um vaso pequeno, de barro frágil, sem capacidade, Deus. E eu reconheço as minhas fragilidades, mas eu creio no poder da tua palavra e o que ela diz. Que todo aquele que se colocar na dispensação e na tua autoridade, tu usaria e faria cumprir as promessas do teu livro. E assim eu creio. Então, Senhor, fala conosco essa noite. Derrama a tua unção, a tua graça. E que o espírito de dúvida, que é tu quem está neste lugar, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, Senhor. Pode te assentar, igreja. Te assenta glorificando o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Glorifica, abre a tua boca. Quantas vezes lá fora gritamos outras coisas, amaldiçoamos até. E aqui dentro da casa do Senhor, que tu tem liberdade de adorar o nome dEle. Às vezes tu fica até com vergonha. Oh Senhor, me esconde atrás da tua cruz para comunicar a tua palavra, Pai. Me cobre com o teu sangue, Pai. Aleluia. Aleluia. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aqui o Senhor estabelecendo um princípio, como a gente já falou sobre essa parte na quarta-feira. É um princípio fundamental sobre a natureza da fidelidade humana para as coisas que o Senhor nos coloca na mão. Ele ensina também maneiras que devemos nos comportar perante aquilo que temos nas mãos. Através de pequenas responsabilidades e tarefas que Ele nos coloca nas mãos. Queridos, essas pequenas tarefas, eu não estou falando só da obra de Deus. Eu estou falando de todas as coisas que fizemos nos nossos dia a dia. Tudo aquilo que nós temos para lidar com os desafios da vida cotidiana, a capacidade que eu tenho de lidar com os desafios da minha vida cotidiana, representa uma coisa: o meu caráter. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. É sobre o nosso caráter e é sobre o que a palavra diz. Como eu sou com as coisas pequenas, eu também serei com as coisas grandes. Aquele que diz assim: não, mas enquanto eu tiver pouco, eu não vou fazer, eu vou esperar ter muito. É uma grande mentira. Porque se tu não cria um caráter e um hábito em aprender a lidar com poucas coisas, como que tu vai conseguir se responsabilizar com grandes coisas? Isso é um sofisma que nós criamos na nossa mente. E às vezes até uma forma que a gente tem de dar desculpas. E somos pessoas que damos desculpas para tudo que não queremos fazer. É real? É comigo só que isso acontece? Quantas vezes algo que implica em uma responsabilidade grande, ou algo que nos desacomoda, nos incomoda, nos custa, nos faz dar desculpas e dizer: não, eu não tenho isso ainda, eu não consigo por isso, eu não consigo por aquilo. E às vezes é algo bem simples de cumprir, e a gente coloca várias barreiras e empecilhos para cumprir. Então é sobre isso que essa palavra fala. Sobre a nossa integridade e diligência em fazer qualquer coisa. E a palavra de Deus diz isso. Quem crê, porque eu creio,
que a Bíblia e este livro, aí muita gente diz assim, foi escrito por homens. Foi sim, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vários livros que estão nessa palavra são livros históricos que historiadores buscam para compreender situações que aconteceram no passado. Então, quem aqui crê que aqui existem promessas que, se levadas à risca, cumpridas conforme está escrito, a graça, a glória e as coisas se cumprem? Quem crê? Quando a gente diz que existe uma promessa sobre a minha vida e a tua vida, é sobre isso. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa. Porque aqui o versículo ele segue e ele vai dizer que sobre o muito te colocarei. Quem lê o texto, leia o texto depois em casa, querido. Faça uma refutação e uma meditação sobre essa palavra. Porque depois o Senhor vai dizer que sobre o muito te colocarei. O Senhor, Ele nos testa o tempo inteiro. E não é um teste para dizer, vamos ver como tu vai reagir. Não. Quem pensa isso, entende Deus errado. Deus, Ele nos faz essas provocações para que no nosso interior possamos ser modificados. E a partir daí, termos um novo caráter, um novo hábito. Primeiro a gente tem uma ação. Se essa ação for repetida, a gente cria um hábito. E depois de um tempo, esse hábito se transforma em um caráter. Isso começa a fazer parte de quem eu sou. É difícil, às vezes, modificar caráter. É difícil seguir ritmos de uma vida inteira e de uma hora para outra ser transformado. A Bíblia diz que aquele que vem para Cristo e aceita Jesus, ele é transformado em Cristo Jesus. E é real. Porque a partir do momento que eu digo sim, e existe uma promessa, Jesus Cristo morreu na cruz por isso. No momento que eu digo sim, o Espírito Santo passa a habitar em mim. E olha que lindo, o caráter de Deus começa a ser dividido e misturado com o meu caráter. Os meus olhos são abertos e aquilo que fazia sentido de um jeito antes começa a ser modificado e passa a não ter mais sentido algum. E a gente entra em confusão. E esse caráter sendo transformado, ainda mesmo ele começou a transformação, não é do dia para a noite, como um passe de mágica que às vezes a gente acredita que acontece, que algumas situações foram necessárias para que eu tivesse essa mudança de caráter no mundo físico, na minha pessoa. Porque somos carne, somos seres humanos, com debilidades humanas, com deficiências na alma. A palavra diz que a carne, que a alma, ela nunca se converte. Mas através desta palavra, existe uma promessa de que é possível transformar. E a Bíblia é um livro cheio de indicativos de como fazer isso. Então, progredindo, esta palavra diz sobre a fidelidade com as coisas pequenas como um indicador de caráter. Então, é necessário que a gente aprenda a implicar a partir das pequenas coisas. Como eu falava quarta, eu até fiz aqui a analogia do óleo com a irmã Rita. Se eu sou uma pessoa descuidada com tudo na minha vida, se eu sou uma pessoa desleixada, e vamos trazer para o mundo físico, a gente acha que isso aqui tem a ver só com o mundo espiritual. A gente vai entrar sobre isso. Só que o mundo físico conecta com o mundo espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, uma chave importante para mim e para a tua vida. Todo passo que eu dou no mundo físico, existe uma movimentação no mundo espiritual. Todo passo que eu dou no mundo físico, existe uma transformação no mundo espiritual. Quem é servo de Deus, principalmente, todas as tuas atitudes, mãe, todas, elas são vistas por Deus, pelos anjos do céu, mas também pelo inimigo das nossas almas. Ele não sabe ler mente, irmã Josi, mas ele sabe
que se tu dá um passo em direção à obediência ao Senhor, Ele move o mundo espiritual para te tirar desse caminho. E aí, o que Ele vai fazer? Trazendo para o contexto de ser fiel no pouco. Hoje aqui eu estou te trazendo uma chave sobre como modificar um caráter. O que Ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para te impedir de cumprir esse chamado do Senhor na tua vida e modificar o teu caráter. Ele vai colocar situações para que isso seja um impeditivo, distrações. Escute essa palavra, distrações. Ele é mestre em te distrair. Ele é mestre em te colocar obstáculos que para ti são importantes, que para ti são limitações, para te desviar do propósito que tu tem com o Senhor. Agora, da mesma forma que alguém demonstra um caráter íntegro, um caráter zeloso, um caráter cuidadoso, um caráter obediente com o pouco que lhe foi confiado, ele vai subir e vai ter coisas no muito. Esse provavelmente vai ser uma pessoa que vai receber maiores responsabilidades. Querido, quantas vezes recebemos maiores responsabilidades porque somos dedicados em algo? E quando a gente se olha com aquele monte de responsabilidade, a gente faz exatamente isso aqui, ó. Dá um passo atrás. E assim é no mundo espiritual, assim é nas coisas de Deus. Querido, eu quero te perguntar uma coisa. Todos nós aqui temos algo que recebemos nas mãos da parte de Deus. Todos nós, irmão Dedo. Tu recebeu coisas lindas da parte de Deus nas tuas mãos. E a palavra diz que naquele grande dia, Ele vai te perguntar o que tem nas mãos. O que fizestes com o que eu te entreguei nas tuas mãos. Ele nos dispensou dons e talentos que precisamos ser fiéis. Fiel no pouco, também é fiel no muito. Se uma pessoa, ela demonstra responsabilidade, honestidade, dedicação em coisas pequenas, é provável que essas qualidades também se manifestem nas coisas maiores. Agora, se eu sou injusto, escuta, Josi, injusto no pouco, eu também vou ser injusto quando eu tiver muito. Tem muita gente que pensa, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar isso, vou aprender a administrar. A gente está falando do mundo físico. Mas isso não é verdade. Porque se eu não sei administrar as minhas finanças, sendo poucas, como eu vou conseguir administrá-las sendo muito? Isso diz de caráter, de personalidade, de forma de operar, modus operandi, que está tão na moda hoje em dia, né, na psicologia. Como eu vou administrar? Se eu sou uma mãe com um filho, eu vou ser igual quando eu tiver 10. Se eu sou assim com as coisas pequenas, eu também vou. Então isso é um sofisma. E a Bíblia diz isso. A gente tem aqui uma palavra, e falando em caráter, que está lá no livro de Mateus 12:34, que diz assim, ó. Porque isso aqui se alinha muito, como é o nosso coração. Isso aqui revela muito quem eu sou e como eu sou. Raça de víboras, Mateus 12:34. Querido, não precisa abrir, eu vou ler. Raça de víboras, como podeis vós, sendo maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Aí tu vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com ser fiel no pouco? Querido, eu posso estar andando pelo vale da sombra da morte. Eu posso estar numa situação depreciável. Eu posso ter só arroz e feijão dentro da minha casa. Mas, se eu sou fiel com o pouco, e o meu coração revela o meu caráter, eu vou estar glorificando, adorando a Deus. E da minha boca vai sair somente palavras de gratidão. Isso é ser fiel com o pouco. Isso é tu estar sendo íntegro com a tua vida. Raça de víboras,
Como podeis vós, sendo maus, dizer coisas boas? É impossível. Eu ter um caráter injusto com coisas pequenas e eu conseguir abençoar aquilo que me veio à mão sendo pouco. Olha como é difícil. E esse texto fala sobre como o nosso coração está. A nossa fidelidade, ela não é um fruto de um coração que valoriza a responsabilidade. É a honra. Honrar coisas pequenas diz de como é o teu coração com Deus. E por isso essa palavra fala sobre isso. Ela fala diretamente sobre a fidelidade no pouco, que é um princípio fundamental. As nossas ações, as nossas palavras, elas refletem o nosso interior. Tudo o que eu faço, com o que eu tenho, que são pequenos, refletem quem eu sou, refletem o meu interior. A boca fala do que o coração está cheio. Isso revela o nosso coração. A maneira como lidamos com as pequenas responsabilidades. Eu estou sendo enfática nisso, porque isso diz de caráter. Às vezes a gente pensa assim, uma pessoa não tem capacidade de mudar. Quem tem um caráter mau vai ser sempre mau. Não é o que a palavra de Deus diz. Não é o que diz a palavra de Deus. Porque se o nosso caráter, sendo homens maus, sendo pessoas más, altera quem somos, no momento em que a gente entra em contato com a presença do Espírito Santo de Deus, a gente começa a dividir os atributos que Deus tem e o seu caráter se revela em nós. E isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Coisas boas que amamos, coisas boas que fizemos, revelam o nosso tesouro que está no nosso coração. Quantas vezes a gente chega perto de uma pessoa, que às vezes é uma pessoa extremamente humilde, que está numa situação até de hospital, de coisas que não tem como mudar. E tu chega próximo dessa pessoa, o que sai da boca dela? Coisas boas, bonitas, palavras de ânimo. Agora, quem é mau e quem não tem o caráter de Cristo, e tem muito crente assim, querido. Não é porque a gente está na igreja que às vezes a gente não vive isso. E isso fala de ser fiel no pouco. O pouco é quem tu é. Isso é ser injusto. Escute isso, injusto com o que Deus te entregou. Porque tudo o que tu é, desde o ventre da tua mãe, desde que tu nasceu, foi o Senhor quem formou e forjou. Se tu é injusto com que o Senhor te deu, olha o que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado. Eu ando segundo o chamado, eu tento o tempo todo, todos os dias, colocar o meu coração na presença de Deus e crer que as misericórdias dele se renovam a cada dia na minha vida. E eu tento andar conforme os caminhos do Senhor. E a palavra diz assim, que todas as coisas cooperam. Se todas, ele não disse algumas, ele disse todas cooperam, significa que até as coisas maus, que até aquilo que eu não gosto, que até aquilo que é ruim aos meus olhos, o mundo está desmoronando, mas eu estou andando segundo o caminho do Senhor, segundo o seu chamado. E no momento que aquilo está acontecendo, isso também é ser fiel ao que o Senhor me entregou, mesmo que eu não conheça. Isso diz de caráter. Por isso que ali diz que aquele que é fiel no pouco vai ser infiel no muito. E às vezes o Senhor faz isso mesmo. Ele nos testa, tira tudo o que temos para transformar quem nós somos, para que no dia que recebermos mais da parte dele, ele vai transformar e a gente não vai jogar fora. Como eu disse, vamos falar da questão financeira. Se eu tenho pouco dinheiro, não sei administrar, o Senhor está tentando me ensinar todo o tempo. Estou falando de crente. E eu não aprendo. Vocês acham que o Senhor vai entregar nas tuas mãos grandes riquezas antes de te ensinar a trabalhar com aquilo que é pouco que tu tem e que tu é injusto e que tu não sabe lidar? O Senhor, ele às vezes não enriquece algumas pessoas por isso, queridos. Porque como eu falava, o coração, a boca da gente fala o que o nosso coração está cheio. É impossível uma pessoa murmurenta, reclamona, de mal com a vida, ela tem um coração bom.
ela ter um coração integrado ao caráter de Cristo. Um servo de Deus que busca a presença do Espírito Santo, a palavra que sai da boca dele o tempo inteiro revela o caráter de Cristo. E ele está sendo fiel no pouco. E aqui eu quero trazer que essa palavra, quando a gente começa a aplicar, a gente começa a ter fidelidade e uma preparação para responsabilidades maiores. E aqui nesse texto agora eu quero trazer para a nossa vida espiritual. Quando, logo no início da minha vida, que o Senhor me chamou, eu tenho história de cura enquanto criança. Quando eu entrava dentro da igreja, o Senhor falava através de seus profetas. Eu fui curada de um problema muito sério aos 6 anos de idade. Eu me converti numa igreja muito conservadora, que é a Assembleia de Deus. E desde muito jovem o Senhor já me chamava e já dizia o que Ele tinha para a minha vida. E cada vez que Ele me chamava e que Ele dizia algo que eu deveria fazer, através dos seus profetas, através da minha oração, porque Deus Ele não fala só através de homens, Ele fala conosco diretamente. E Ele dizia algo que eu deveria fazer, ou até mesmo abraçar um irmão na rua. E eu dizia: Deus, eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo. Essa pessoa não merece o meu abraço. Eu não consigo cantar, eu não sei cantar. Eu não sei falar, como que eu vou pregar. Isso tudo o que tu tá, preciso primeiro arrumar essa parte da minha vida. Vocês lembram que eu falava das desculpas que a gente coloca? Nesse momento eu estava sendo infiel com aquilo que o Senhor tinha me dado e que era pouco. E como o Senhor ia modificar a minha vida do dia para a noite se eu estava sendo infiel e se eu tinha dito não para o Senhor? E nessa parte eu quero entrar contigo. Lá na parábola dos talentos, todos conhecem. Eu não vou entrar na exegese do texto, não vou fazer uma grande explanação sobre isso. Está lá em Mateus 25:14. Ela ilustra muito bem esses princípios. E vocês conhecem a parábola dos talentos. Aquele homem, o senhor daquele lugar, deu para cada servo uma quantia de talentos. Ele deu uma parte para cada um. E cada um deles fez algo com os talentos. E eu quero falar sobre um específico. Porque aqui a gente teve os 2 tipos de pessoas. A gente teve pessoas que receberam muito pouco e fizeram aquilo aumentar e prosperar. E a gente teve pessoas que receberam muito, enterraram e não fizeram nada. Só que o Senhor me incomoda para falar sobre isso. Sobre como a gente é fiel com aquilo que o Senhor nos entregou e como a gente administra o que recebemos. Cristiano, o Senhor colocou coisas nas tuas mãos. Como tu está administrando? E hoje aqui eu quero que tu aprenda, e eu tenho aprendido, a como começar a administrar o que o Senhor colocou nas nossas mãos. E fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Às vezes a gente é recompensado com muita responsabilidade e muitas coisas. E a gente não sabe como lidar com aquilo e nem como transformar aquilo em coisas maiores. Ali, o Senhor com aquele servo que escondeu, e eu quero te falar que muito eu fiz isso. Teve um dos servos aqui, que ele escondeu o talento. Ele enterrou na terra. Porque ele sabia o quanto aquele homem era zeloso com as suas coisas. E era um homem duro, responsável. Eu creio, lendo o texto, que era um homem que tinha muita tinha até uma forma de ser muito rígido. Ele tinha consistência, constância. Era um homem muito regulado nas suas coisas. Por isso que ele tinha tantas posses. Geralmente, se a gente for ver homens de sucesso no mundo, eles não são pessoas descuidadas. São pessoas que batalharam muito para ter algo. Vocês já viram essas pessoas que ganham, às vezes, 1 milhão, 2 milhões, de uma forma sobrenatural? O que acontece com essas pessoas? Não leva muito tempo, eles perdem tudo.
porque não sabem administrar o que é pouco. E assim também são nas coisas dos céus. Assim também são com aquilo que o Senhor entregou. Querido, quantas vezes eu fui como esse servo que escondeu o talento, enterrou e disse: Deus, eu não sei o que fazer com isso. O que tu está me dizendo que eu vou cantar, que eu vou pregar, que eu vou falar, que eu tenho até que amar o meu semelhante. E eu não estou falando de grandes coisas, eu estou falando só de amar o irmão do lado, as pessoas da tua casa. Eu disse: Deus, eu não consigo. Porque eu vejo a pessoa fazendo coisas ruins, como que eu vou amar? Aí o Senhor me mostra e me ensina que quando a gente começa a romper em fé e dar esses pequenos passos, Ele modifica o nosso caráter. Isso começa a se transformar em um hábito, porque tu começa a ver a transformação. E quando a gente começa a praticar todos os dias isso, aquilo se transforma em algo habitual na tua vida. Da mesma forma com Deus. Quando Deus te dá uma ordem. E olha que forte isso que eu vou falar. Eu já contei isso aqui. Isso aconteceu muitas vezes com a minha vida. O Senhor te dá uma ordem diretiva. Porque o mundo espiritual, ele se apresenta para nós de forma gradual. Quando o Senhor fala a Abraão, e ele diz assim: vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ele diz para Abraão tudo o que ia acontecer? Ele não diz. Só que Abraão decidiu ser fiel no pouco, na pouca palavra que o Senhor tinha liberado. Eu vou te mandar para uma terra. O que Abraão tinha que ter feito inicialmente? Obedecido e dado o primeiro passo. Abraão foi fiel na pouca palavra que o Senhor tinha liberado. Se tu tem uma promessa na tua vida, querido, a gente tem às vezes a ideia de que aquela promessa vai se cumprir do dia para a noite. O Senhor disse que eu vou prosperar, que eu vou ter muitas coisas na minha vida. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso é o fim do que o Senhor está falando. Só que antes de tu chegar lá no fim da promessa total, tu precisa dar pequenos passos para aprender a ser um administrador do muito que o Senhor te colocar na tua vida. Quando esse homem enterra os talentos que o chefe tinha dado, que o Senhor tinha dado, quantas vezes eu fiz isso com os talentos que o Senhor me deu? O povo no deserto foi infiel e injusto. Esta é a palavra mais adequada para isso. Injusto com o que o Senhor te entregou nas mãos. A Bíblia diz que naquele grande dia, o Senhor vai te cobrar tudo aquilo que Ele te ordenou a fazer e tu não fez. A palavra diz que devemos ter a paz com todos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui existe uma preparação para a salvação final. E todo aquele que aceitar Jesus, que decidir abandonar os seus maus caminhos e vir aos pés do Senhor. E eu não estou falando em vir só para dentro de uma igreja, não, em religiosidade. Eu estou falando em dizer sim ao Senhor e deixar que Ele manifeste em nós o seu caráter e transforme o nosso caráter. Para que quando Ele nos colocar no muito, esse muito possa ser algo que a gente consiga administrar. As pessoas se frustram muitas vezes, porque estabelecem réguas, metas, tarefas grandes de uma vez só. Se eu não consigo, eu vou dar um exemplo sobre a saúde do corpo, a academia, que é muito aqui falado. As pessoas falam muito: a partir de amanhã eu vou começar na academia. A partir de amanhã eu vou começar a cuidar da minha saúde. E a partir de amanhã eu vou comer só isso, isso e isso. Querido, se eu estou acostumado a todos os dias, toda semana, comer X, comer doce, comer tudo isso, e de um dia para o outro eu vou mudar o meu hábito, não vai funcionar. Porque eu vou me frustrar. Se eu disser que eu vou ir na academia 3 vezes na semana, quando eu chego lá, o cara não vai te dar 100 quilos para levantar de uma vez só. O que ele faz? Ele te dá o quê? Uma coisa até bem ridícula às vezes, né? Algo assim: não adiantou nada, para que eu vim aqui? Porque a gente quer ir no primeiro dia da academia, a gente quer sair de lá forte, musculoso e magro, 10 quilos a menos, não é assim?
E dessa forma também é no reino dos céus. Dessa forma também é com Deus. A gente precisa aprender a ser guiado por pequenas coisas. Olha o que a palavra diz. Quando esse servo, ainda na parábola dos talentos. Olha o que esse servo falou. Vou falar do servo infiel. E atemorizado, fui esconder na terra o talento que ele me deu. E que era dele. Ele achava que era dele. Mas ele entregou e disse, faz o que tu quiser. Faz aquilo que é necessário. Querido, eu fico imaginando isso, porque todos aqueles servos viram a prosperidade do seu Senhor. Eles viram como aquele homem tinha conseguido atingir toda aquela prosperidade. Quando a gente olha para alguém de sucesso, a gente não olha só para o que ele tem. A gente precisa olhar para como ele conseguiu traçar uma trajetória e conseguir tudo aquilo. E olha o que esse homem fez. Ele dá uma parte e diz, toma, Cristiano, nas tuas mãos. Um talento. E aí o Cristiano olha e lembra. O que o meu servo fez com tudo isso? Como ele chegou até aqui? O que será que eu preciso fazer? Só que esse homem que era um servo infiel, ele se atemorizou, ele teve medo de perder, de fazer algo que não fosse do agrado do Senhor. E o que ele fez? Ele escondeu e enterrou. E aí olha o que esse homem diz para ele, ó. Olha só, o servo que não fez nada com o seu talento, ele foi considerado infiel e acabou perdendo até o pouco que tinha. Fidelidade no caminho é o caminho para receber mais. A nossa fidelidade, queridos, ela é necessária para que a gente possa atingir maiores coisas com o Senhor. Teve servos aqui que eles conseguiram aumentar aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Porque eles lembraram daquilo que o Senhor já tinha feito na vinha. E apresentaram. Enquanto nós temermos aquilo que nós temos nas mãos que o Senhor nos deu. Quantas vezes eu temi? Eu chegava numa igreja, às vezes, o profeta vinha e entregava coisas, ou eu sentia. E eu dizia, Deus, eu não sei falar. Mas eu já tinha sido testemunha da graça de Deus, da glória de Deus. Eu já tinha sido curada. Eu poderia só ter contado isso porque foi o que o Senhor me disse para fazer. Sejais minhas testemunhas. Eu dizia, Deus, eu não sei nem falar. Eu dizia, Senhor, eu estou sendo infiel e injusto com tudo que tu fez comigo. Eu não estou testificando para outras pessoas. Isso é ser fiel no pouco. Olha só. Ainda nessa palavra diz assim, ó, o servo mau é negligente. Ele ainda, além dele semear, ele ainda espalhou. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o que a Bíblia diz que é forte. E lançai o servo inútil. Quando nós somos infiéis e injustos com aquilo que o Senhor nos deu, Ele diz isso, olha. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Querido, aqui ele está falando de trevas, de total falta de luz, de total falta da presença de Deus. Se tu tem algo nas tuas mãos e tu não está fazendo nada com o pouco que o Senhor te entregou, a palavra diz que Ele vai te lançar nas trevas, Ele vai te excluir da luz, nas trevas exteriores. Olha que forte, imagina a gente ficar. E a palavra diz assim, ó, que todo aquele que não está em Cristo, que não libera perdão, que não está com Ele, está lançado às trevas, não sente a presença de Deus. São trevas exteriores. É total falta da presença de Deus. Ela representa a exclusão da presença de Deus e do reino da luz. É falta de alegria. Às vezes a gente olha pessoas até depressivas, tristes, abatidas. E elas estão sendo direcionadas a fazer algo para Deus. E elas simplesmente são injustas e decidem não fazer. Enterram os seus talentos. E às vezes a gente olha para essas pessoas. Quantas pessoas vocês já passaram que foram servos de Deus? Que são homens cheios da presença. Que já pregaram palavras maravilhosas. Que cantaram, cantores no mundo hoje em dia. E que simplesmente
às vezes vão para uso de drogas, que vivem num mundo de depravação, que vivem totalmente alheios e que tu olha para a vida daquela pessoa, tu não enxerga mais Deus. E tu te pergunta, como pode um homem chegar a esse ponto, sendo que esta pessoa já pregou, já falou da palavra, teve abundância com o Senhor? É porque está se aplicando essa palavra. Ele talvez em algum momento, ele negligenciou e foi infiel ao que o Senhor colocou nas mãos dele. Ele, por decisão própria, decidiu continuar lutando com Deus, sendo desobediente. E é o que a palavra diz, eu vou lançá-lo às trevas exteriores. Agora, eu quero que tu pense sobre uma palavra aqui, para a gente ir para o final. Existe também uma palavra lá em Coríntios 4:2, que fala assim, ó. Ora, o que se requer dos dispenseiros, e a cada um que se ache fiel. Aqui Paulo estava falando sobre pessoas que tinham em si e que eram despenseiros, pessoas que falavam da palavra de Deus. Todos nós fomos chamados de certo ponto para ser despenseiros. E eu quero que tu preste atenção nessa palavra, sobre dispensar. Aqui Paulo estava falando sobre o papel do líder e dos ministros da igreja de Corinto, especificamente. Mas eu quero trazer para o ID do Senhor. Todos nós carregamos uma dispensa. Algo que eu preciso semear na vida do meu irmão e na minha própria vida. Para além disso, essa dispensa, nós somos dispenseiros de tudo o que o Senhor nos dá. Tudo o que eu tenho, eu conecto com o que o Senhor me deu, com o meu irmão e com o próximo. Seja o meu tempo, os meus recursos financeiros, os meus dons espirituais, os meus relacionamentos, a oportunidade do dia a dia que eu tenho de relacionamento com os meus irmãos. Tudo isso é uma forma que eu tenho de comunicar o reino de Deus. É uma semente que eu tenho e que eu posso depositar a cada dia. Eu não preciso ser um grande ministro da palavra para estar fazendo o ID do Senhor. Eu não preciso ser um grande levita. Eu não preciso ser nada disso. Mas eu sou um dispenseiro da palavra de Deus. E era isso que Paulo falava. Essa palavra no grego está relacionada com ser mordomo. Como ser alguém que serve. Como alguém que tem algo para dar e servir. Todos nós somos dispenseiros. E eu quero te perguntar. Como tu tem dispensado? Como tu tem mostrado quem tu é para as pessoas? Tu tem, Josi, falado do reino? E às vezes não é só falar a palavra de Deus como ela está aqui. E a fidelidade, ela é a marca de um bom dispenseiro. Não enterre o que o Senhor te deu essa noite. Saia daqui. Se tu não sabe ainda quais são os dons e os talentos, hoje eu te dei um deles, que é ser dispenseiro. Para modificar o teu caráter, tu precisa fazer pequenos começos. Mas, irmã Liz, eu não sei. Não consigo orar, não sei o que Deus quer para mim, não sei nem como começar. Ora, vai para a tua casa, ora e diz assim, Senhor, eu quero que tu me mostre o que eu preciso fazer. E eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar. Agora, seja fiel e comprometido com aquilo que o Senhor te chamou. Porque nós somos dispenseiros de tudo o que o Senhor nos dá. Aleluia, Deus. Deus, Ele está te chamando hoje para ser um bom administrador daquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Viu, irmã Cris? Deus está te chamando para te ser uma boa administradora. Às vezes a gente tem até dúvidas de como fazer, de como falar, do que dizer. Mas começa dessa forma, com os pequenos começos. As pequenas responsabilidades do teu dia a dia, começa tratando ela com fidelidade, com cuidado,
com zelo. E aí, nisso, tu coloca o teu coração no Senhor. Porque se a gente não consegue fazer nas pequenas coisas, a gente não vai conseguir fazer nas grandes coisas. Amém? Te coloca de pé, querido, que eu quero orar por ti essa noite. Existem pequenas promessas do todo o nosso dia a dia. Para o nosso convívio diário tem promessas. A gente tem grandes promessas, mas também a gente tem pequenas promessas. Teve um dia que o Senhor me disse, e a obediência é a base de tudo isso. Teve um dia que o Senhor me disse para fazer algo e eu disse, Deus, não vou fazer. E Deus me incomodou para continuar e disse, faça o que eu estou dizendo. Deus, não consigo, não tenho essa capacidade. E aí foi onde o Senhor disse, serva injusta e infiel. E o Senhor está dizendo isso aqui para essa noite, para algumas pessoas. Quantas vezes o Senhor te chama para orar, para buscar mais dele, para abraçar o teu filho, o teu irmão, e a gente, todos os dias, a gente acaba trazendo desculpas e colocando de lado o chamado do Senhor. Quantas vezes somos injustos e infiéis reclamando daquilo que temos? Comece com pequenos coisas, agradecendo aquilo que tu tem hoje. Agradecendo as pequenas coisas que tu tem na tua casa. Agradecendo a tua família. Quantas vezes, querido, olhamos para a pessoa do lado, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, e olhamos com os olhos naturais da carne e dizemos, como eu posso falar coisas boas dessa pessoa? Mas comece sendo fiel com isso, liberando uma palavra de gratidão, de bênção sobre a tua casa e sobre a tua vida. Amém? E eu quero ler de novo contigo, para a gente finalizar, um versículo que eu li na quarta-feira e o Senhor falou muito forte comigo sobre isso. A gente acha que quando nos acrescentar grandes coisas, a gente vai ter a felicidade plena. Quando o Senhor nos der muito dinheiro, teremos a felicidade plena. Quando tivermos a família perfeita, seremos felizes. Só que, querido, se tu não consegue ser feliz com aquilo que tu tem, mesmo sendo pouco, como tu vai ser fiel? Vai sempre faltar algo. Que essa noite o Senhor possa estar te incomodando e te trazendo a lembrança que tudo o que tu tem foi Ele quem te deu. Cadê os dons que eu te dispensei? Lá em Apocalipse, eu li isso na quarta e eu vou ler de novo. Olha o que a palavra diz. Baixa só um pouquinho. Nada temas das coisas que hás de padecer. Querido, eu estou falando aqui em Apocalipse, porque a palavra diz que vai acontecer. Jesus vai voltar na terra, vai ter o anticristo, a gente vai passar por tribulação, vamos passar por muitas coisas. E a palavra diz que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis tribulações por 10 dias. E olha a ordenança do Senhor: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Querido, se eu não consigo ser fiel com uma coisa que o Senhor me colocou na mão, uma pequena coisa, como que eu vou conseguir ser fiel até a morte, naquele grande dia, se eu não consigo hoje, com todo o conforto do meu dia a dia, com tudo o que eu tenho, com todas as comodidades, eu ainda consigo só olhar para o que eu não tenho? Deixe que o Senhor te revele gradualmente qual é o teu chamado. Estabeleça 5 minutos, eu disse isso quarta, eu vou repetir. 5 minutos de oração diária, te comprometa com o Senhor, seja fiel com isso a todo dia. Nós aqui no início deste culto cantávamos sobre Davi. E eu tenho certeza que naquele dia,
Quando o profeta foi lá e disse: cadê o ungido do Senhor? Cadê o rei? E Davi chegou diante dele e ele disse: esse era o menor da casa. O Senhor perguntou para ele: o que tem nas mãos, Davi? E ele disse: eu tenho apenas uma funda, 5 pedras. Se Davi não tivesse apresentado e confiado naquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, e entendido que ele for fiel no pouco que ele tinha, porque não é sobre o pouco que temos, é ser fiel e não injusto com Deus. Ele derrotou um gigante com uma funda, porque ele disse: Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos é suficiente para eu derrotar gigantes, porque eu já derrotei antes um urso, eu já venci antes com isso. Então é um treino. Tudo na nossa vida é um treino para que quando nós nos colocarmos da real adversidade, eu vou saber, porque eu já fiz isso. Eu já apliquei a palavra com a minha família. Eu já apliquei a palavra no meu trabalho. Eu já modifiquei o meu caráter com pequenos começos. Davi se transformou o rei, e um grande rei, segundo o coração de Deus, a palavra de Deus. Só que ele só pôde viver tudo isso porque ele foi fiel com o pouco, e no pouco que o Senhor colocou na mão dele. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te convidar a orar agora. Pergunta para Deus: Deus, o que tu colocou nas minhas mãos, o que tu queres de mim, se tu ainda não sabe. Mas se enquanto eu pregava, enquanto eu falava, o Senhor já falava ao teu coração e te dizia: filho, quantas vezes eu te chamei para fazer isso? Quantas vezes, filho, eu te chamei para estar na minha casa, na minha presença, e tu foste infiel? Eu quero te dizer que o Senhor hoje te chama a aprender, a administrar o que Ele colocou nas tuas mãos. Senhor, eu oro agora pela tua igreja. Pai, conforta o coração dos teus filhos. Espírito Santo, mostra para eles, Pai, que naquele grande dia tu possa dizer: servo bom e fiel, soubestes administrar e ainda fez prosperar a semente que eu te dei. Eu quero te convidar, querido, para te vir aqui na frente se tu tem vontade de fazer uma aliança com Deus. Ou se tu ainda não aceitou Jesus e tu disse: Deus, eu quero viver os teus planos na minha vida, vem aqui na frente, o altar está aberto. Se tu quer fazer uma nova aliança com Deus e tu quer dizer assim: Deus, a partir de hoje eu quero ser fiel, porque até agora eu fui infiel com o que tu me entregou. Se tu quer descobrir, querido, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, quais são os teus dons, quais são os teus talentos, venha aqui na frente. Eu quero orar por ti. Se tu quer dar um passo de fé, que a partir de hoje, dentro da tua vida, dentro da tua casa, tu quer uma mudança, tu quer direção de Deus, tu quer revelação de Deus, vem aqui na frente também. Deus tem algo para fazer aqui essa noite. Venha, dê um passo. A palavra diz assim: que aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o Pai. A palavra diz que todo aquele que confessar, ele vai confessar perante o Pai. Querido, o altar está aberto, o Senhor quer te abençoar e Ele quer falar contigo. Aleluia, Deus. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Senhor, estão aqui agora os teus filhos. Senhor, alguns deles têm até medo e não sabem o que fazer com o que tu entregou nas mãos deles. Alguns até sabem o que é. Pai, agora vem com teu poder e com a tua autoridade, Pai. Que eles possam, Senhor, vir a romper em fé e aprender a fazer aquilo que tu chamou eles para fazer, Pai. Senhor, eu peço e eu oro na autoridade do teu nome,
Espírito Santo de Deus, tens liberdade de agir. Senhor, eis aqui a vida dos teus filhos. Satanás, todo aquele que tu pegou e tirou do caminho do Senhor, e tu botou na mente deles que eles não são capazes de cumprir o que tu chamou, eu te dou uma ordem agora: sai, em nome de Jesus. A incredulidade não vem de Deus, ela vem do diabo. O medo também não é de Deus, porque a palavra diz que Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, para cumprir o chamado dEle. Senhor, eu peço e eu oro na autoridade do Teu nome, Jesus. Até quando? Até quando vai esconder os meus talentos? É isso que o Senhor tem te perguntado. Quantas vezes, servo, eu te chamei para cumprir aquilo que eu te chamei para fazer? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora pela vida do Teu filho, Pai. Senhor, Tu sabe das sementes que Tu colocou na mão dele. Senhor, Tu sabe, Senhor, que ele é o Teu dispenseiro. Senhor, que toda a sensação de incapacidade, aleluia, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Eu peço e eu oro na autoridade do nome, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagra. Oh, aleluia. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Oh, aleluia. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, Pai, aleluia. Enche esse ambiente, enche este lugar. Oh, Senhor, te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer, Senhor, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama Teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama Teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama Teu Espírito. Seja hoje, agora. Vem, derrama. A terra ama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, chama, chama. Uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Oramos nessa noite, Senhor. Queremos a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, queremos o Teu poder, Senhor. Queremos a Tua glória inundando esta igreja, Pai. Deus, não queremos ser aqueles, Senhor,
que por covardia, por comodidade, Senhor, tem enterrado, Senhor, aquilo que Tu tem nos chamado a fazer. Porque, Senhor, é mais fácil, Senhor, nós sermos infiéis no pouco e darmos como desculpa, dizendo: Senhor, no dia que eu tiver mais condições, no dia que eu tiver mais tempo, Senhor, eu vou poder me envolver mais, eu vou poder me doar mais, mas hoje eu não posso. Como é mais fácil, Senhor, colocar a culpa no pouco tempo, na pouca disposição, no pouco dinheiro, na pouca saúde. Deus, nós colocamos tantas desculpas, Senhor, para não fazermos aquilo que Tu tem nos chamado. Deus, eu tenho muito trabalho, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que ter tempo com a minha família, eu tenho que ter tempo com meus sonhos, com os meus projetos. Senhor, eu não tenho tempo, mas quando eu tiver, eu vou fazer. Senhor, no inferno vai estar cheio, Senhor, de homens e mulheres de Deus que desperdiçaram o tempo de Deus com essa desculpa, dizendo: Senhor, me dá mais tempo que eu faço. Senhor, me dá mais saúde, me dá mais disposição, me dá mais dinheiro que eu ajudo. E com essa desculpa nós vamos para as trevas exteriores, que não é um canto escondido dos céus, mas trevas exteriores é condenação eterna, porque escolhemos não ser fiel no pouco. Deus, que nós não vamos ser uma igreja, Pai, que desperdiçou a sua vida, porque preferiu, escolheu, no momento do pouco, favorecer as minhas vontades. No momento do pouco, favorecer aquilo que era prioridade para mim e não prioridade para o Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, Senhor, dedicar a nossa vida àquilo que Tu tem nos chamado a fazer. Que nós não viemos ser crentes irresponsáveis, Senhor, que não consegue, Senhor, entregar, ainda que seja pouco, Senhor, o nosso pouco a Ti, Senhor. Mas, Senhor, que nós possamos ser como aquela viúva, Pai. Aquela viúva, Senhor, que mesmo do pouco que ela tinha, ela tirou tudo. Era pouco tempo, era pouca saúde, era pouca disposição, era um pouco financeiro, era pouca sabedoria, era poucos talentos. Mas Deus, do pouco ela entregou tudo. E diz a palavra de Deus que Deus olhou para o pouco dela. E em nome de Jesus eu sei que aquela mulher viveu muito de Deus. Senhor, que esse pouco que nós temos hoje, nós possamos entregar tudo ao Senhor, entregar tudo a Deus, e não entregar como desculpa. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, como igreja, em nome de Jesus, aprender a ser fiel, Senhor, fiel, em nome de Jesus, fiel a Ti, Senhor, fiel a Ti, Senhor, entregando tudo aquilo que nós temos, Senhor, abrindo mão do descanso para Te buscar, abrindo mão, Senhor, de ganhar um pouco mais, fazendo hora extra para poder Te buscar. E eu sei, Senhor, que quando eu abro mão daquilo que é precioso para mim, ainda que pouco, em prol do Teu reino, em prol de buscar a Tua face, eu sei, Senhor, que o muito de Deus virá. O muito virá, Senhor, e não para minha glória. O muito virá para a glória do reino de Deus. O muito virá para que Teu nome seja exaltado na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Senhor, eu oro sobre a Tua igreja hoje, Pai. Eu oro sobre a vida dos Teus filhos. Que desta palavra, Senhor, se eles puderem resumir algo, a partir de hoje, eu não darei mais desculpas para não dar o meu pouco a Deus. Eu não darei desculpas, Senhor, para enterrar aquilo que Deus tem me dado, ainda que aos meus olhos seja pouco. Do pouco meu, Deus faz muitas coisas. A palavra de Deus fala que se a fé for pequena, ainda que pequena como um grão de mostarda,
ela viveria o sobrenatural de Deus. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com fidelidade. Não tem a ver com quanto você dá, tem a ver ser fiel naquilo que você dá. Dê o seu tempo, dê a sua vida, dê os seus sonhos, dê os seus projetos, dê as suas finanças ao Senhor, e você vai viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Essa mulher já entregou muito. Ela já entregou muito, buscando algo dos céus, buscando uma mudança, buscando o sobrenatural. E tudo que ela deu foi em vade, foi de vade, foi jogado no lixo, porque ela entregou e não recebeu, Senhor. Muitas vezes ela se sentiu enganada, mas permaneceu porque ela não sabia. Mas hoje o Senhor te traz um lugar de verdade. Hoje o Senhor te traz no lugar onde Ele fala contigo, e Ele te diz nessa noite: filha, este é o lugar de você entregar, este é o lugar de você buscar. E se você abrir o seu coração, e se você buscar de todo o coração, você vai ver que eu é que vou entregar. Você não vai precisar entregar mais nada além do teu coração. Você não vai precisar entregar nada além da tua vida. E você vai ver que eu vou entregar na tua casa cura, libertação, paz. Quantas vezes você diz: Senhor, eu só queria um pouco de paz. Senhor, será que eu não mereço paz? Querida, a paz que você busca, você só vai encontrar é na presença do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, quebra, desfaz, arranca, Senhor, tudo aquilo que é do inferno, Senhor, que tem tentado roubar a vida da tua serva. E nessa noite, que ela possa ser tocada, que nessa noite o coração dela venha ser incendiado pela tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na vida do Fabiano, Senhor, liberta o Fabiano, Senhor. Muitas marcas ele já levou na vida. Muitas marcas, muitos nomes, Senhor, já foi colocado sobre ele, Senhor. Senhor, ele leva sobre si um fardo, ele leva sobre si um peso, ele leva sobre si um jugo, Senhor. Um julgamento, Senhor, que muitas vezes, Senhor, ele não sabe mais o que fazer. Quantas vezes ele já disse: é isso aí mesmo, esse é meu destino, essa vai ser minha história. Eu nasci para sofrer, eu nasci para viver o mal. Mas meu filho, não, você não nasceu para viver o mal. Você não nasceu para viver debaixo desse jugo de maldição. Mas em nome de Jesus, Deus te chama hoje para ser filho. Deus te chama hoje para ser liberto. Deus te chama hoje para quebrar essa maldição, essas palavras malditas que tu levou sobre a tua vida até hoje. O Senhor quebra e Ele fala: filho, entrega teu coração para mim, e veja que eu vou te trazer uma nova história, uma nova marca, uma nova cicatriz de cura e não de dor. Uma cicatriz que vai te trazer cura e restauração e não ferida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amados, ser fiel no pouco. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel naquilo que Deus tem te entregado em suas mãos. Vocês, cada um sabe que Deus tem entregado, que Deus tem te dado para você ser fiel. Ser fiel, e você vai ver a honra e a glória do Senhor derramado na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, nos teus projetos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, quarta-feira, culto de oração. Venha buscar mais do Senhor, venha buscar o renovo de Deus, venha buscar da presença do Senhor, em nome de Jesus. Domingo, culto da família, em nome de Jesus. Querido, venha, traga. Tem pessoas que precisam, que carecem ouvir esta palavra. Venha, porque aqui tem maná do céu, aqui tem pão quente saindo do altar. Querido, em nome de Jesus, levante suas mãos, vamos orar encerrando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta noite eu entrego, Senhor, a vida dos teus filhos que aqui vieram, Senhor. Leva eles na tua paz. Dá uma semana abençoada, cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, Senhor. Pai, que toda mentira do diabo seja lançada para trás, toda amarra do inferno seja quebrada. Que a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo de Deus venha encher o coração deles. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito, Pai,
possa guardar a saída e a entrada deles. Que onde eles estiver, a tua poder e a tua presença seja com eles, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a tua igreja em toda a terra. E nós, para tomarmos posse dessa palavra, nós dizemos amém. O Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia.